Bem-vindos à nossa casa. E o tema de hoje é vida além da morte. É interessante pensarmos o que é realmente a vida e a morte. Geralmente, por nós estarmos aqui encarnados no mundo material, e um mundo ainda bem materializado, vamos dizer assim, porque a matéria existe em diferentes graus, de diferentes formas, nós temos dificuldades de compreender a vida de uma forma muito mais ampla. Eu tenho para mim a imagem do cavalo, aquilo que é colocado no cavalo para que ele olhe para frente, né? E nós ficamos assim, geralmente focados numa única direção porque ela é mais fácil para nós. E nós esquecemos que nós podemos virar a cabeça, né, olhar para cima, para baixo, para os lados, podemos nos movimentar, podemos investigar, podemos conhecer muito mais. Parando para pensar, não é porque eu acredito em algo ou porque eu estou habituado a algo que a vida se encerre naquilo. E a ciência é prova disso. Alguns séculos atrás, sequer era cogitada a vida microscópica. Então, hoje a gente já sabe que existe vida microscópica, que existem, por exemplo, bilhões e bilhões de galáxias, e todas elas com bilhões de estrelas. Então nós vamos avançando no conhecimento. E um dos princípios básicos assim da física é que a energia nunca se perde. Ela sempre se transforma, se manifesta de tal ou tal forma. E nós podemos perceber que nós somos energia. Eu não digo só corpórea, que é uma energia, vamos assim dizer, mais densa, mas nós somos principalmente energia mental. Há um princípio de vida mental que está coordenando um corpo. E é claro que quando essa vida corpórea se extingue, é uma dedução lógica que essa vida espiritual, essa mente, prossiga se manifestando, só que de uma forma transformada, uma forma modificada. A vida verdadeira não é aqui. Isso já está declarado, né? E nós no íntimo sabemos disso. Porque não haveria muito sentido, né? Uma única existência, ou realmente que isso aqui fosse a nossa verdadeira vida. Há uma vida real que é a vida espiritual. Nós vamos falar mais sobre como é essa vida espiritual, né? Mas a passagem na Terra é como ir para a escola. Você tem um determinado objetivo a atingir naquele dia na escola e depois você volta para casa. E é esse olhar que nós precisamos mudar, porque geralmente nós estamos na escola achando que a escola é a nossa verdadeira casa, é a verdadeira vida, que é para sempre, mas não. Né? Há um processo, é preciso inverter esse olhar, o que é um pouquinho difícil porque a gente se envolve tanto na matéria e nas coisas do mundo que nos limitam os nossos sentidos espirituais. Né? E essa vida verdadeira é maravilhosa. Nós temos visto aí muitos relatos de espíritos que já desencarnaram, que já não estão entre nós, e narram. Nós temos O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, com muitos relatos dos espíritos. Vale muito a pena ler esse livro. Existe ele livre em PDF. Os livros, eu lembrei agora de um livro que é um dos primeiros livros do Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta. É uma pessoa que nem era espírita, não tinha um entendimento da vida espiritual, que desencarna, que é a mãe do Chico, a Maria João de Deus, e ela começa a narrar para ele o que ela está fazendo lá.
e ela vai contando, é um dos primeiros relatos que nós temos sobre como que é a vida no mundo espiritual. E aí nós vamos vendo que há uma variedade também, porque há diferentes esferas. E é legal que no mundo espiritual, e isso eu acho importante saber, não é a vida corrompida como aqui. Nós não enganamos as leis. Lá nós vamos viver em locais e de formas conforme o que nós temos realmente construído intimamente. Sim, sim. A sintonia impera. Então eu vou para uma determinada esfera espiritual de acordo com aquilo que eu sou, que eu tenho construído em sentimentos. Pensando nisso, eu adoro filosofia e um dos grandes filósofos da humanidade que me toca profundamente, embora o seu ensino tenha sido mais oculto, foi o Hermes Trismegisto, do Egito. E tem os 7 princípios herméticos que fundamentam muita coisa e se aplicam a praticamente tudo em nossa vida. E um deles é o chamado princípio de correspondência, que ele diz assim: o que acontece embaixo é como o que acontece em cima, o que acontece dentro é como o que acontece fora. É parecido, semelhante, não é igual. Isso é um ponto importante. Então, pegando o princípio de correspondência, nós percebemos que nós vivemos em casas, em cidades, né, em pátrias, num planeta. E aplicando ele ao mundo dos espíritos, nós vamos ver que o mesmo ocorre na vida espiritual, né? Nos encontraremos com aqueles seres que nós temos afinidade, podemos viver numa casa, né, com uma família espiritual, viveremos uma cidade, a mais famosa delas, né, Nosso Lar, que é um livro lindo do espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Para quem quiser conhecer um pouco mais, que estiver iniciando, que não está já em debates filosóficos mais profundos da doutrina espírita, nós recomendamos o filme Nosso Lar, um filme nacional, muito bem produzido. Já vai dar uma ideia, só que, claro, tem que ler o livro depois, porque o livro é muito, muito, muito mais rico, detalhes preciosos. Nós vamos ver assim que há uma cidade com sua governança, claro que governos bem diferentes do da Terra, governo justo, moralizado, muito bem organizado, a igualdade, a fraternidade, a liberdade imperam, o mérito é o que rege, né, as conquistas. Cada um trabalha muito para o seu progresso, porque o progresso nunca cessa. Então, a vida no mundo espiritual, podemos dizer que é parecida, semelhante à vida na Terra, só que com muito mais potencialidades, muito mais liberdade para o espírito. E que nós, em estado de espírito desencarnado, habitaremos regiões que nós temos muita afinidade. Essa é uma das leis básicas do universo, a lei de afinidade, né? A morte como dizem os espíritos, é o esgotamento dos órgãos. Só isso, né? É o esgotamento do corpo, só. É como você usar uma ferramenta e de repente essa ferramenta não é mais útil, estragou, você não tem mais o que fazer com ela. E aí você simplesmente descarta, dá um bom descarte para ela e vai usar outra em outro momento quando você precisar. Essa é a morte. E é assim que nós temos que encarar. Sim. Mas é claro que nós vamos sentir saudades, né? Nós vamos pensar, vamos querer estar com aqueles que já partiram. E o importante também é saber que essa vida que continua não deixa de nos manter conectados em relacionamento. Os nossos pensamentos, e no mundo espiritual isso tudo é muito mais sutil, então há muito mais sensibilidade quanto aos sentimentos, aos pensamentos. Os nossos entes queridos que já partiram,
ou os entes que não são queridos. Também. Todos sentem, todos podem receber os nossos pensamentos, nossos sentimentos, por isso que é importante estarmos em equilíbrio, mandarmos o melhor de nós e aceitar esse mecanismo divino, tentar fazer o melhor com isso e saber que em breve nós nos encontramos sempre, ou seja, durante o sono, no desprendimento nosso, ou quando nós desencarnarmos. E por que é tão importante nós sabermos que dessa vida e como ela continua? Para saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Só estamos de passagem, angariando bagagem, para lá termos mais liberdade, estarmos em condições de viver melhor na verdadeira vida, de alcançarmos esferas melhores, onde poderemos ter mais amplitude nas nossas faculdades, né? Poderemos ter mais lucidez, viver de uma forma muito mais plena, mais feliz, compreendendo realmente melhor o que nos acontece e o que faz parte da vida. Eu recordei assim que quem for às vezes ter os primeiros contatos com os livros de Allan Kardec vai se deparar com alguns termos que talvez causem alguma estranheza, né? Kardec vai colocar, né, no Livro dos Espíritos que existem 3 estados do espírito. Um é o encarnado, como nós estamos nesse momento. Estamos, não somos isso, nós estamos assim, né? O outro é o espírito errante e o outro o espírito puro. Vamos só tentar auxiliar, né? Encarnado tá fácil, né? É o que nós estamos, né? O puro é aquele que já progrediu tanto, tem tanta bagagem, que chegou num nível de evolução que a matéria já não o influencia. E não oferece mais experiências necessárias, sim, né? Não sim. precisa mais. Sim, ele já chegou num nível que, claro, vai continuar progredindo, só que de um ponto de vista eminentemente espiritual, e quando encarnar, não encarna para ser provado, né? Ele encarna em missões. Um grande exemplo é o grande Jesus de Nazaré, né? É um exemplo de espírito puro. Espírito encarnado, espírito puro. E no meio tem, né, nós quando desencarnarmos. Espíritos também mais inferiores a nós, espíritos superiores a nós, mas que ainda não são puros. Kardec vai chamá-los de errantes. Então, sempre que eu precise provar algo, ganhar mais alguma bagagem, eu posso ser, e tiver desencarnado, eu serei chamado de espírito errante. E o mundo espiritual, o Kardec chamará de erraticidade, que é esse mundo onde nós habitaremos para um dia voltar à carne. Então, claro, aquele nosso ente querido, aquele não tão querido, como você falou, também vai voltar à carne para ter experiências. O velhinho de hoje vai desencarnar, vai ser criança novamente. E olha que beleza que é a vida. Então a vida sempre se manifesta no ponto de vista encarnado e desencarnado. O mundo espiritual é o mundo real. E aqui nós estamos de passagem. Então que nós tenhamos essa consciência. Pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas, mas a vida real é a vida do espírito. Nós estamos na matéria mais densa, estamos numa profissão, estamos numa família, estamos numa casa, numa cidade, numa nação. Mas isso tudo é passageiro. O que vale é o que nós construímos aqui e então nós teremos afinidade com determinada região do mundo espiritual e nós viveremos em família espiritual, aqueles seres que nós temos muita afinidade. Isso por hoje. Ficamos por aqui. Gigantesco abraço, fiquem com Deus.